O autor, ele tinha umas crises epiléticas, as descargas, e ele via tudo pequenininho, tudo diminuído. E aquilo, naquela época, não tinha tratamento nenhum. E ele, como um inteligente, ele, para descrever a crise dele, ele desenhava. E fez as histórias. Alice no País da Maravilha. Tudo fica pequenininho. Ela pegava um pó de piripimpim, uma coisa que o vale, e jogava na cabeça, e ela diminui e passava a viver num mundo em miniatura. Era a crise que o autor teve, que depois foi um sucesso e aí não acaba mais, né? Relatos das manifestações, mas que a gente fica pensando, estapafúrdia, não é, porque é uma função do cérebro, que foi, aparece de forma exacerbada, fora do momento, inconveniente muitas vezes. Você que está chegando agora, você está na TNH1 TV. O programa é Saúde em Você. Eu vou para o intervalo comercial e volto já com esse papo agradabilíssimo que é o professor e neurologista Dr. Abinadad Siqueira Liro. É rapidinho. Estamos de volta aqui na TNH1 TV com o programa Saúde em Você. O Saúde em Você de hoje entrevista o professor, doutor, neurologista e neurocirurgião Abinadad Siqueira Liro. Doutor, no bloco anterior o senhor falava em epilepsia. Eu lhe pergunto, tem cura, tem controle? Como é que funciona esse caso? Tem as três coisas que você falou. Cura? Tem cura, tem controle. A grande discussão é por que aquela pessoa está tendo crise. Se eu eliminar os fatores desencadeantes, ela não vai ter mais. É um problema sério. É sério. Você pode desenvolver na vida intrauterina, pode desenvolver no momento do nascimento, que é um exemplo muito simples. Por que é que a preocupação de fazer a criança, na hora do nascimento, chorar? Não é fazer chorar, é fazer com que ela respire. Por quê? Porque o combustível básico do cérebro é o oxigênio. Então, os pulmões, quando a criança está na barriga da mãe, os pulmões são todos fechados. Na hora que ele nasce, a pressão atmosférica empurra o ar para dentro e esses pulmões se abrem e aquilo dói, aí ela chora. Aí vai oxigenar, por isso que ela nasce roxinha e fica logo vermelhinha no ano seguinte. Quando isso não acontece, o que é que faz o parteiro, a parteira, o médico? Dá uma tapinha na criança, segura, levanta pelos pés e dá uma tapinha no traseiro dela para ela chorar. Mas não é para ela chorar, é para ela distender com o choro os pulmões e fazer a respiração, a utilização do oxigênio no alimento cerebral. Se isso não acontece em tempo hábil, esse cérebro vai ficar sem esse combustível e vai ficar uma cicatriz, aonde a tradução dela vai ser manifestações epiléticas as mais variadas. Doutor, mal de Alzheimer, de que forma essa patologia começa a dar sinais no indivíduo? Parece que hoje está muito na novidade, que é como se fosse novidade. E todo mundo, não, qualquer coisinha é Alzheimer. Não, Alzheimer é uma doença que tem uma relativa frequência, mas ela tem um caráter também familiar, hereditário. Não é assim, sem mais nem menos, não é. E quando a gente diz que um distúrbio da memória, a gente pode pensar na possibilidade de ser a doença de Alzheimer, a gente tem que conhecer a família daquela pessoa, conhecer aquela pessoa, toda a história dela, até a idade que ela está, que geralmente é uma coisa que só vem aparecer depois de 50 anos, e não é pura e simplesmente que eu deixei meu relógio em casa, me esqueci da caneta, a chave, onde foi que eu botei a chave? Não é isso, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver com a doença de Alzheimer. Quais são os fatores de risco dessa patologia, doutor? Bom,
A patologia em si, ela vai evoluindo de forma lenta, gradativa, até o indivíduo morrer. Então, o risco, porque eu estou doente, é se eu for, vamos dizer assim, ter uma atividade que corresponda à exigência de uma atenção maior do que normalmente a pessoa teria. Aí é arriscado. E o mal de Parkinson? É outra doença também comum. Quais são os sinais que as pessoas também devem se preocupar? Olha, esse sinal de preocupação, como eu já falei, a doença de Parkinson que chama a atenção é o tremor. As pessoas começam a desconfiar porque estão tremendo, mas não é só isso. Tem uma modificação no andar, tem uma modificação no rosto, em termos de, na face, não é? Você observando, você vê que o parkinsoniano, na hora que ele fala, a expressão do rosto não corresponde ao que ele está sentindo, até num sorriso é diferente, a forma de, vamos dizer assim, até de frangir a testa, de se alimentar é diferente. Então é um conjunto de coisas, não é uma coisa que a gente vai pensar no Parkinson. E fora os tremores, como o senhor acabou de falar. Porque no próprio tremor, você pode ser uma pessoa que ocasionalmente se intoxicou com uma tinta que você um pintor, e aquela tinta, aquele produto pode provocar uma intoxicação, como pode ser um indivíduo que trabalha na agricultura plantando. Então ele usa muito agrotóxico, muito dessas coisas, que pode provocar essas sensações parkinsonianas, que não são doença de Parkinson. Fora o tremor, o mais conhecido, que quando a pessoa vê uma pessoa tremendo, vincula logo o mal de Parkinson. Existe outro sintoma comum do mal de Parkinson? Tem, é a postura, a maneira da pessoa ficar em pé, a maneira da pessoa se sentar, a maneira da pessoa andar. Esse tem um peso muito grande. Agora, doutor, existe controle no mal de Parkinson? Essas cirurgias que acontecem, elas são eficientes? São, porque aí vai depender se essa manifestação parkinsoniana atinge os dois lados do cérebro, se atinge um lado só, a intensidade dela, e tem todo um critérios para que você possa sugerir a cirurgia com um sucesso bastante razoável, bastante bom. Hoje, no nosso país, eu digo nosso país porque isso é uma febre em todo o país, no nosso estado também, as drogas imperam, né? E eu lhe pergunto uma coisa, esses jovens que estão aí cada vez mais usando as drogas, eles vão ter problemas muito sérios lá na frente, neurologicamente falando, doutor? Lá na frente, não. Agora, né? Já começa a iniciar. Começa. E o senhor poderia em pouco dizer... tempo, começa a ter distúrbios neurológicos, objetivos, concretos, uma redução de... Aí vem novamente a história, redução de memória, redução da capacidade de aprendizagem, de habilidades cerebrais. Logo, depois isso vai entrando até levar à demência, ao descontrole do lado psiquiátrico. Então, droga não tem nenhuma delas que a gente possa dizer que é a menos ruim, não tem isso não. Voltando aí ao lado que nós falamos anteriormente da epilepsia. A mulher grávida, a mulher que quer ter um filho, ela é epilética. Como é que funciona a gravidez de uma epilética? Normal, desde que ela tome a medicação dela, não tem problema nenhum não. O filho não terá problema lá na frente? Não, provavelmente não. Se a epilepsia dela tiver o caráter genético, sim. Se não, não. Terá nenhum significado. Você que está chegando agora, você está na TNH1 TV. O programa é Saúde em Você. Estamos entrevistando hoje o doutor Abinadad de Siqueira Liro. Ele é neurologista e neurocirurgião. Doutores, agora vamos falar de tumor cerebral. Quais são os mais comuns, doutor? Olha, os tumores de origem neurológica são os meningiomas, quer dizer, da meninge, e os glioblastomas, de uma parte das células cerebrais, que é chamada de glia,
Então ele se forma ali, que é os gliomas. Mas são bem, tem o caráter maligno. Os meningiomas, que são também dessa frequência, mas eles são benignos. E como eles são de origem na meninge, eles crescem de fora para dentro. Quer dizer, dentro do crânio, mas fora do cérebro, e vai empurrando o cérebro. E esses os resultados de tratamento cirúrgico geralmente são bons. A sua maioria tem uma recuperação muito boa. Quais são as novidades na sua área, doutor? O senhor pode dizer aí para a população quais são as novidades que existem hoje na neurologia? Um monte. Um monte. Cite a principal, né? Existem bastante. Não tem nenhuma novidade assim que tenha um interesse direto. Não. O que acontece na própria evolução, que é a existência de medicações e de orientações para doenças as mais variadas, e essas evoluções da tecnologia têm melhorado. Por exemplo, a tecnologia na cirurgia é o avanço do microscópio, que passou também para fazer algumas cirurgias, como a cirurgia do aneurisma, por via intraarterial. Não precisa abrir a cabeça, não precisa fazer nada. Mete o catéter e vai até a região de tal aneurisma e faz o bloqueio desse aneurisma sem ter que abrir a cabeça, sem ter que mexer no cérebro dessa pessoa. Isso é muito bom e interessante demais. A gente ouve muito falar isquemia, acidente vascular cerebral e aneurisma. Qual é a diferença de um para o outro? É tudo a mesma coisa? Não, é assim, o chamado acidente vascular cerebral, ele é chamado de acidente porque acontece de forma súbita, geralmente. Está aqui conversando aí, sentiu mal, caiu, ou fica com um lado do corpo paralisado, o pé da fala e tudo mais. Por isso, por ser assim, dessa forma aguda, súbita, aí é muito tido como um acidente. Foi um acidente vascular. Então, foi uma artéria no cérebro, uma veia do cérebro que parou de funcionar. Se ele parar, a artéria é entupida, ela para de funcionar, não leva o sangue para a área respectiva, não leva o alimento para aquela área. Se aquela área do cérebro não recebe alimento, em 3 minutos essa área morre. Então isso é uma isquemia, o sangue não chega. Qual é o outro? Essa veia ou essa artéria, o sangue está passando por ela, e ela, por uma fragilidade qualquer, ou pelo aumento da pressão arterial, ela se rompe e o sangue sai da artéria e invade determinadas partes do cérebro. E aí ele vai ter uma sintomatologia bem mais grave do que da isquemia. Então, quando há essa saída do sangue das artérias, eu estou chamando de hemorragia. E quando entope, que não passa o sangue, é de isquemia. Como é o infarto do miocárdio. É a mesma coisa. Infartou, fechou a artéria, a coronária, então aquele músculo, o coração não recebe o sangue, e a pessoa poderá morrer se não tiver uma substituição desse sangue. É a mesma coisa com o cérebro. Aí eu tenho os acidentes vasculares cerebrais que são hemorrágicos e os que são isquêmicos, por essa situação. E o aneurisma geralmente é uma má formação. O indivíduo já nasce com esse defeito, que é um abaulamento, uma forma de uma abaulamento, de uma projeção dessa própria artéria, e que tem as paredes mais finas do que a artéria inicial. E aí, se a pressão aumenta rapidamente, pode romper, porque tem menor defesa na constituição desse saco arterial. Aí faz uma hemorragia, geralmente é a mais grave delas. Doutor Abinadá, estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor deixasse sua mensagem aí para o telespectador, que diz assim: poxa, eu queria ter uma noite de sono tranquilo. Fica à vontade.
para que a gente tenha um sono tranquilo, primeira coisa é estar bem com você mesmo. E o que é estar bem com você mesmo? É saber o que você quer, o que você está fazendo para atingir, fazer com que as pessoas gostem de mim e que eu goste dela, ou seja, amar o próximo. E quando eu for dormir, não vou ficar preocupado que fulano disse isso, fulano disse aquilo, nada. É assim que a gente dorme. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, você assinante, e até o próximo programa.